Você já deve ter escutado alguma vez de algum médico que você precisa sentir dor no quadril até você ter que operar a sua artrose. Mas isso não é uma verdade. Existe tratamento para todos os pacientes, desde aqueles pacientes que estão começando agora e estão começando a desenvolver artrose, até os pacientes que já têm uma artrose tão grave e por algum motivo não podem operar. E nesse vídeo eu vou te explicar como que eu trato cada um desses casos. Olá, eu sou Murilo Almeida, sou ortopedista e junto com você eu vou ajudar a acabar com a sua dor no quadril. Nesse vídeo eu vou explicar como que a gente consegue fazer o tratamento dos pacientes com artrose, desde aqueles casos mais iniciais até os casos mais graves, onde nem a cirurgia pode ser indicada. E nesse vídeo nós também vamos falar como que de uma maneira simples e fácil você consegue tratar sua dor, inclusive como evitar com que sua artrose piore e no futuro você tenha que pensar numa cirurgia. Nós vamos começar pensando que o tratamento ele tem que ser dividido em duas etapas. A primeira etapa eu costumo chamar de etapa horizontal. E ela tem esse nome porque ela começa desde o primeiro dia que você teve o diagnóstico da artrose e, se possível, até o último dia de vida. Porque, teoricamente, ela vai te ajudar a diminuir a dor e conviver pelo resto da vida com um quadril bom e sem sintomas. O segundo tipo de tratamento é o que eu chamo de tratamento em degraus. Esse tratamento nós vamos pensar em cada etapa e com cada medicação que a gente precisa fazer para que a gente consiga eliminar sintomas e dores, até que a gente chegue num ponto em que a gente não tem mais medicamentos que ajudam a tratar, então a gente lança a mão da cirurgia, que é um excelente tratamento para artrose de quadril. O tratamento horizontal, ele vai começar desde o primeiro dia do seu problema. A partir do momento que você estava no consultório, conversou com o médico e através dos exames você diagnosticou que tem artrose, teoricamente você já precisa iniciar esse tratamento. E esse tratamento é baseado em 3 bases. A primeira delas é fortalecimento muscular. No último consenso de tratamento de artrose que é feito pela Sociedade Americana de Reumatologia, mostrou que a única maneira da gente conseguir ganhar um pouco de cartilagem e a única maneira da gente conseguir diminuir a evolução da sua artrose é fazendo atividade física de fortalecimento, principalmente musculação e pilates. Essa atividade faz com que sua cartilagem seja protegida e diminua a velocidade do desgaste no futuro. Então, desde o primeiro dia que você começa uma academia, desde o primeiro dia que você começa um pilates, você está protegendo sua articulação para que ela não evolua para uma artrose no futuro. Então, a primeira dica é começar uma atividade de fortalecimento imediatamente. A segunda parte do tratamento horizontal é a infiltração com ácido hialurônico. O ácido hialurônico, tem um outro vídeo que eu falo dele aqui no canal, depois você pode procurar. Ele é uma medicação que é introduzida dentro da articulação e essa medicação vai melhorar a lubrificação, vai melhorar a recuperação da cartilagem e você vai ter uma amplitude de movimento maior, diminuindo a velocidade de degeneração, de desgaste da sua articulação. E esse é um excelente tipo de tratamento para quem tem uma artrose inicial ou uma artrose moderada, embora não seja tão bom para quem tem uma artrose muito grave. O terceiro tratamento, do tratamento que a gente chama de horizontal, veja bem, esse tratamento horizontal, como eu já tinha dito, ele vai desde o primeiro dia até o último dia de tratamento. Seria o uso do colágeno tipo 2. O colágeno tipo 2, associado a outros medicamentos fitoterápicos, como a cúrcuma, como a boswellia, podem diminuir muito a inflamação articular, diminuindo a degeneração da articulação, e com isso você vai ter uma melhora dos sintomas e melhora da sua qualidade de vida. Esses 3 tratamentos combinados, o fortalecimento, o ácido hialurônico e o uso de colágenos e também de fitoterápicos que ajudam a diminuir a inflamação articular, podem auxiliar bastante no alívio da dor e muitas vezes eles sozinhos conseguem resolver o seu problema e você não vai ter necessidade de entrar com mais nenhum tipo de medicação. Porém, alguns pacientes já fizeram esse tratamento horizontal, estão fazendo esse tratamento horizontal e mesmo assim tem dor. E é uma dor que começa a incomodar. Então, nesse momento, a gente começa a falar do tratamento em degraus. E são 5 degraus. O primeiro deles é o uso de analgésicos. O segundo, o uso de anti-inflamatórios. O terceiro é o uso de opioides, que são analgésicos bem potentes. O quarto é o tratamento cirúrgico com a prótese de quadril. E o quinto é o bloqueio articular.
articular, que eu vou explicar por que ele vem depois da prótese. Os analgésicos simples podem ser uma arma excelente no tratamento da sua dor, e eles podem começar a aliviar seus sintomas a ponto de diminuí-los e que você não tenha necessidade de ter que fazer uma cirurgia por conta da sua dor. Muitas vezes o paciente que toma um analgésico simples e com isso ele já consegue aliviar a sua dor por 1, 2 ou às vezes até 3 dias, é um paciente que seguramente eu considero como bem tratado, porque esse paciente não vai ter dor. E imagine só, uma vez a cada 2, 3 dias você toma um analgésico simples como um Tilenol ou uma dipirona e isso resolve o seu problema, eu acredito que não tenha necessidade da gente pensar em cirurgia por enquanto. Porém, esse mesmo paciente pode tomar essa medicação 1, 2 ou até 3 vezes ao dia e mesmo assim a dor não melhorar. Então nessa hora a gente tem que lançar a mão da segunda etapa, que é o segundo degrau, que é o anti-inflamatório. E veja bem, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você tem que tomar o analgésico ou tem que tomar o anti-inflamatório. Você tem que ser orientado, porque existem muitas pessoas que têm alergias, tem pessoas que têm gastrite. Então não entenda isso como uma indicação médica, mas sim uma orientação do que pode ser feito. A melhor pessoa para determinar o que você tem que fazer é o médico que está cuidando do seu caso. Então o uso do anti-inflamatório pode diminuir reações inflamatórias em volta da articulação, na cápsula, até mesmo dentro da articulação, diminuindo dor e diminuindo o que a gente chama de derrame articular, que é um grande volume de líquido dentro da articulação causado por excesso de inflamação. Muitas vezes o uso do anti-inflamatório durante algumas semanas ou às vezes em alguns casos até alguns dias pode ser suficiente para aliviar a dor durante semanas ou meses. Então, um paciente que toma uma medicação anti-inflamatória consegue aliviar seus sintomas durante semanas ou meses, para mim ele também está bem tratado. E eventualmente, caso tenha necessidade, esse uso do anti-inflamatório pode ser repetido. Alguns pacientes que já fizeram uso do analgésico simples, já fizeram uso do anti-inflamatório, eventualmente podem continuar tendo dor. E talvez seja um paciente que não quer fazer a cirurgia ou ainda não tem indicação de fazer a cirurgia. E nesse caso, a gente tem mais uma arma para poder utilizar. Seriam os analgésicos opioides. Esse analgésico é um analgésico que é derivado da morfina e pode ajudar a aliviar sintomas, como tramadol, como outros medicamentos que conseguem diminuir a dor de uma maneira muito mais efetiva. Eles não são utilizados como primeira escolha, porque alguns deles podem gerar sintomas, principalmente como náusea, mal-estar, vômitos, e alguns deles também podem gerar dependência. Nos Estados Unidos, hoje em dia, alguns opioides estão sendo duramente criticados por causar uma dependência muito importante. Então, nesse caso, a gente evita como primeira linha de tratamento. Quando se usa esse tipo de medicação, que é um analgésico bem potente, mesmo assim o paciente não consegue aliviar a dor, a gente começa a chegar num ponto crítico, que é, esse paciente é um paciente que já tomou vários tipos de medicamentos e mesmo assim continua tendo uma qualidade de vida ruim. Talvez nesse momento seja a hora da gente pensar, será que a cirurgia não seria uma boa opção? Muitos pensam que a cirurgia é o ponto final, a cirurgia é a última opção, quando na verdade não é. A cirurgia tem que ser encarada como uma excelente opção, porque na maioria das vezes ela vai acabar com a dor, esse paciente vai voltar a ter uma excelente mobilidade e vai devolver qualidade de vida. Então, a cirurgia é indicada nesse momento, quando o paciente já tem dor, tem restrição de mobilidade, tem perda de qualidade de vida e nada que a gente fez como medicação consegue aliviar. Sempre lembrando que a cirurgia tem que ser feita por um médico especialista em cirurgia do quadril, um médico que saiba o que está fazendo e que tenha bons resultados, porque o resultado da cirurgia de quadril está diretamente relacionado à experiência do médico e principalmente aos materiais que ele utiliza durante a cirurgia. Bom, agora chegando num ponto em que, imagine a situação, você tem uma artrose de quadril, você tem indicação de fazer uma cirurgia de prótese, mas por algum motivo, seja por algum problema de saúde, por alguma cirurgia recente, alguma infecção que você tem ativa no seu corpo, você não pode fazer essa cirurgia nesse momento. Então a gente começa a pensar na possibilidade de tratar a sua dor através de bloqueios neurológicos. O que são esses bloqueios? Imagine que a região onde fica a articulação
articulação do quadril, ela é inervada por um grupo de nervos que parte de dentro da bacia. Então, a partir do momento que a gente pega um ultrassom, consegue visualizar esses nervos e colocar uma medicação anestésica nesse local, isso faz com que você diminua muito sua dor. E diminuindo a dor, talvez você tenha a recuperação de sua qualidade de vida. E por que a gente não usa isso em todos os pacientes? Porque esse tratamento é um tratamento que ele tem um período curto de duração. Então, pode ser que a gente faça uma infiltração e dentro de 1, 2, 3 semanas a sua dor volta. Então, nesse caso, fazer uma infiltração num paciente que tem indicação ou possibilidade de se fazer uma cirurgia não seria a melhor opção. Depois desse vídeo, você conseguiu entender que o tratamento da artrose de quadril, ele é muito grande. Existem vários medicamentos, existem vários tratamentos que podem ser feitos e com isso te devolver qualidade de vida e principalmente melhorar muito a sua dor e seus sintomas. Então, toda vez que alguém falar para você que você precisa sentir dor e que do jeito que você tá, você não consegue mais melhorar, você precisa operar, entenda que sim, existe muita opção de tratamento. Você gostou desse conteúdo, desse vídeo que eu acabei de postar? Então, dá o like no vídeo, compartilha com quem você acha que também vai gostar, porque isso faz com que eu atinja muito mais pessoas e consiga mostrar para essas pessoas que a dor no quadril tem tratamento. E se você quer conhecer um pouco mais como funciona a vida de um cirurgião de quadril, me segue no Instagram, que lá eu posto stories todos os dias mostrando o dia a dia, tanto do centro cirúrgico quanto da minha vida pessoal.